que eu sinto é a tempestade mesmo. É essa minha tá querendo olhar. Saravá, meus irmãos, Saravá Umbanda, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Hoje eu tô aqui na Vila Carrão, na tenda de Umbanda Cacique Pena Vermelha, para bater um papo com meu amigo Rodrigo Alves. Salve, salve, prazer. Salve, salve, galera. Muito bom. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Gratidão. Que a gente possa levar aí pra galera que te segue, pra galera que nos segue e pra quem acompanha você no dia a dia aí no terreiro, um pouquinho da sua trajetória e tudo que você passou aí até chegar no dia de hoje. Eu vou pedir antes de começar o vídeo, pra quem tá assistindo, não esquecer de se inscrever no canal, que é muito importante. Embaixo. Ativar o sininho para receber a notificação, curtir, comentar, compartilhar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal do Rodrigo, que é o Rodrigo Alves Curimba. É isso aí, até pesquisei antes. Já pesquisei. Então quando terminar o vídeo aqui, não precisa sair agora, corre lá no canal do Rodrigo. Tem bastante conteúdo a respeito de ponto e pontos que provavelmente vocês nunca ouviram, porque é meu amigo aqui, o Rodrigão, que compõe esses pontos, né? Mas a gente já vai falar daqui a pouquinho a respeito disso, né? Sim. A primeira pergunta, eu costumo dizer que eu não tenho como fugir muito disso. Que como que era, né? Eu brinco, o Rodriguinho, o pequeno Rodrigo, qual foi os primeiros passos aí na Umbanda? Bom, vamos lá, né? Bom, mais uma vez, salve, salve a todos. Gratidão aí. Isso aqui é um irmãozaço que eu tô conhecendo e não deixa de se inscrever no canal que tem bastante coisa muito boa. Eu nasci e fui criado dentro da Umbanda e... Então a única religião que eu conheci e sigo ela até hoje, né? Então fui batizado dentro da Umbanda, casei dentro da Umbanda, então venho seguindo a Umbanda desde o princípio, né? A gente quando mais novo, você tenta fugir da religião, você tenta dar aquela escapada de moleque e tal, então meus pais de santos são meus avós, meu avô vai fazer 91 anos, minha avó está com 87 anos e... De Umbanda, eles têm mais de 60 anos de Umbanda, então esses são meus mentores, meu alicerce, meu chão. É com eles que eu aprendi quase tudo que eu sei dentro da Umbanda. E aí a gente, quando sempre tentava fugir, minha avó muito enérgica, meu avô português, minha avó espanhola, então se não seguir a risca, era problema. Tomava puxão de orelha. Tomava puxão na orelha, quando não, um safanão na orelha mesmo. Então a gente começou na verdade assim, e aí foi seguindo cada vez mais, foi se apaixonando por tudo que é a Umbanda, e aí estamos aí até hoje. E assim, a religião, a Umbanda entrou na sua vida de uma maneira hereditária, foi passando de geração para geração. Exato. E quando você, desde pequeno, você tá dentro do terreiro, rola uma cobrança muito maior do que uma pessoa que vem fazer o desenvolvimento, que não é da família? Então, rola porque assim, querendo ou não, né, não só falando de religião, mas você é meio que um exemplo dentro daquele terreiro, dentro daquele chão, né? Então, se você faz parte da família, que nem nós éramos, sou neto dos pais de santo do terreiro, então você meio que fica um exemplo pro terreiro, né? Se eu tô bagunçando, por exemplo, desde pequenininho, automaticamente estou dando a liberdade para que todos baguncem. Então a gente sim era cobrado, não tinha possibilidade de falta, você tinha que fazer aquilo, querendo ou não. Então existia uma cobrança maior do que com outras pessoas, que tem outras pessoas que estão ali porque querem, ou estão ali porque estão precisando, e no nosso caso não, nós não tinha opção, tinha centro, tinha gira e você tinha que ir. E moleque, a gente sabe, criança, estamos falando de 10, 12 anos, não tenho muita paciência para isso, né? Eu vejo hoje, tenho minha filha e estou passando por isso hoje. Minha filha tem 11 anos, recentemente, na última gira, nas duas últimas giras, ela entrou para a corrente. E para ela meio que está sendo um castigo, mas eu estou tentando seguir com que ela siga, né? Sim. Quando ela tiver os seus 18 anos, aí tiver a cabeça formada, se quiser mudar de religião, eu sou totalmente aberto. Eu acho que a religião ela serve para ligar a Deus, não importa qual religião que você vai seguir.
seguindo a Deus, tá tudo certo, né? Mas eu tô tentando também segurar ela. Passar esse Exato. bastão que vem sendo passado aí de Exatamente, geração para geração. exatamente. Você falou que você chegou, né? Você nasceu na Umbanda. Sim. E que você começou a frequentar mais ou menos nessa faixa de 11, 12 anos. Exato. Como que eram as suas lembranças? O desenvolvimento daquela época? Como que você enfrentava ali Então, de frente, né, as giras lá? É, que era muito diferente, era né? muito diferente, muito. Por exemplo, o desenvolvimento, não tinha um desenvolvimento, na verdade, né? Você tava lá no meio da gira, aí você ia tomar um passe e a entidade te puxava pro meio, te girava e era meio que vai ou racha, era pouca conversa. Então nós começamos muito cedo, devia ter, sei lá, uns 12 anos, já recebia as entidades, já trabalhava com os guias que trabalham até hoje e já fazia parte da corrente, dando passe e tudo mais. E eu me lembro até que tem situações que eu não queria saber dos problemas das pessoas. Eu falei, eu era muito novo, eu não queria. Eu falei, ó, pra mim isso não é legal. Mas porque você foi pra linha de... Pra ser um médium de passe muito cedo, né? Sim, porque pra você entender, naquela época, né, eu tô com 40 anos, nós estamos falando aí quase 30 anos, não, quase 20 e poucos anos atrás, o terreiro da minha avó era pequeno, então assim, tinha o pessoal de branco, todo mundo que era da corrente, nós sempre falamos de branco, né, o pessoal de branco e tal, e desenvolvia todo mundo. Tinha os que davam passe e os que estavam ali em desenvolvimento. Só que hoje isso é muito bem definido. Sim. Você é desenvolvimento e você não é. Naquela época não. Até porque se você falasse que você era um médium inconsciente, você não era nada. Naquela época. Hoje as coisas mudaram, né? Mas naquela época Hoje, você fala... Desculpa te cortar. Imagina. E hoje em dia parece que criou-se um tabu nisso, né? A gente Sim, estava até conversando sim, antes de começar sim. a gravação, Sim. que assim, o médium, pra ser bom, tem que ser inconsciente, né? Então, mas isso veio daquela época, né? Então, aí hoje você pega os médiums, né? Os mesmos médiums daquela época falando, não, mas eu sou consciente. Eles falam, nossa, mas eu nunca imaginei uma coisa dessa. Mas por quê? Porque aquela época era diferente, era mais difícil. Hoje, graças a Deus, você com um diálogo, né, conversando, você consegue ter um entendimento melhor e ver que a consciência é super natural, tanto hoje quanto antigamente. Só que antigamente não se podia falar. Eu vou contar até uma história, minha família que me perdoe, mas era mais ou menos assim. Daqui a pouco vai aparecer aquela casas de família Casas aqui, né? Família, casos de família. Minha família que me perdoe, mas era mais ou menos assim, até para não prolongar. Uma entidade chefe da casa, os guias do meu avô principalmente, vou dar um exemplo, tá? Falava assim, ó, eu quero que no final do trabalho vocês firmem uma vela azul. Ponto. O guia pediu aquilo, todo mundo incorporado, ok? Ok. Só que todo mundo inconsciente, ok? Ok. Aí alguém falou que precisava acender uma vela. Um que já estava incorporado. Falei, como que ele sabe disso? Acho que é vermelha. Você que estava trabalhando com a sua entidade, você sabia que o guia pediu uma vela azul. Só que você falou, se eu falar que é azul, vão falar que eu não sou inconsciente. Ou seja, que eu não sou bom. Você entendeu? E ainda mais você pensa, eu nessa época, muito criança, muito novo. Então aquilo também virava né? Se eu falar, eu tô errado, né? E antigamente não se tinha o diálogo que tem hoje, Sim. né? E aí ficava naquela, chegava ao ponto de acender a vela amarela, a cor que alguém falou primeiro, só pra não falar que você era inconsciente, senão você não valia, né? Mas isso é daquela época. E eu acredito que na maioria dos terreiros também eram assim, né? Hoje, graças a Deus, se quebrou. Que vai evoluindo, né? Exato, acho que assim, exato. Muita coisa na Umbanda foi evoluindo, né? A gente até estava conversando questões de doutrina de casas mesmo, que hoje em dia as doutrinas que seguiam lá atrás, hoje em dia são poucas casas que seguem ainda, né? Difícil. Daquela maneira mais rigorosa. Exato. Até questão de estudo, a gente estava se falando, era muito difícil você perguntar para um dirigente alguma coisa, porque ele sempre respondia, não,
quando seus guias estiverem em terra, com amadurecimento, com o tempo você vai ter isso respondido. Isso os educados. Por muitos falavam porque é assim e ponto. Exatamente. E você não tinha o direito de, mas por quê? Né? Não existiu o porquê. É. Porque era a educação também das pessoas mais antigas. Se você pega, por exemplo, os meus avós, que meu avô é de 1928, né? Se ele falasse se ele olhasse mais alto para o meu bisavô, ele morria na porrada, porque era a educação da época. Então, antigamente era assim que funcionava. E dentro do terreiro, você mantinha a sua educação. Você podia questionar de leve uma vez, jamais duas. Então você é assim, ponto final e acabou. E você viveu esse desenvolvimento, entre aspas, lá atrás. E aqui, na tenda de Umbanda, que é a Pena Vermelha, tem o trabalho de desenvolvimento. Tem. Aí Eu queria saber se você consegue hoje fazer um paralelo. Tem muita diferença de desenvolvimento? Qual foi, né? Não sei se você chegou a vivenciar isso, mas qual foi a sua dificuldade e qual a dificuldade você percebe hoje nos filhos que estão desenvolvendo aqui com você? Então, tem. Aí são duas perguntas muito legais e distintas. Vamos falar primeiro do desenvolvimento no modo geral e depois das pessoas que estão sendo desenvolvidas. O desenvolvimento de antigamente era muito mais difícil do que hoje por falta do diálogo. Então hoje, por exemplo, nas nossas giras de desenvolvimento, um dia antes a gente tem o nosso bate-papo. Então reúne toda a galera do terreiro. Então a gente senta e vamos conversar, tirar dúvidas, bater um papo literalmente. Como eu sempre falei para todos, ninguém é mais do que ninguém. Dentro de um chão, dentro de um terreiro, cada um tem a sua responsabilidade. Então, e não significa que a responsabilidade de um é maior do que a do outro. E a partir daí se começa a criar dúvidas. Poxa, isso, os mais experientes contando casos de que passaram, que já vivenciaram, exatamente. E assim os mais novos vão entendendo, e aí a gente fala sobre muito sobre a consciência, porque antigamente era errado a consciência, então, porque também não se falava. Né? Se tivesse alguém lá atrás que falava assim, não é normal, você pode continuar assim que é normal, talvez seria diferente, mas no nosso caso, dentro do nosso terreiro, não era meio que uma coisa errada. E essa integração dos mais antigos com os mais novos é muito importante porque tudo hoje em dia está no YouTube, está na internet, então assim, se a gente não souber, e geralmente as pessoas mais novas, elas têm essa ansiedade e elas não querem peneirar, né? Elas chegam ali, procuram, acham uma coisa e falam, não, é certo, às vezes o caboclo, o baiano, o marinheiro nem deu o nome ainda, mas ele já pesquisou o nome, já pesquisou o ponto riscado, então esse é o lado ruim para o desenvolvimento desses novos médiuns, né? Entra as pessoas que estão sendo desenvolvidas hoje, que foi a segunda pergunta que você me fez. Se você pega as pessoas de antigamente, que iam para o desenvolvimento, elas não sabiam nada iguais às pessoas de hoje. Porém, as de antigamente não duvidava, não questionava. Ou você estava lá, ou você ia embora. Você tinha a opção de ir embora e não participa daquilo, né? Então, as pessoas de hoje, quando você pega hoje, não sei se é a geração, acredito que seja a geração de hoje, é mais questionadora, elas argumentam mais, tudo tem que ter um porquê e o porquê do porquê, não é só isso é um fundamento e ponto. Então, mas por que fizeram esse fundamento? Então você tem que ir além da expectativa até para poder responder algumas perguntas. E hoje você pega muita gente que entra para um terreiro na assistência, está sendo um consulente, e em um ano ela já está querendo ser médium de passe rodando, quando não um pai pequeno de uma casa. Sim. Aí você fala, antigamente não, levava anos para esse processo acontecer. Então não sei se a geração de hoje ou a quantidade de estudo também que se disponibilizou pela internet e tal, quem sou eu para querer julgar se é bom ou se é ruim, né? Mas hoje tem bastante informação, então por isso que eu sempre aconselho, você quer estudar, veja com quem, pegue o fundamento, quando não, pede para o seu dirigente, a sua casa te ensinar, né? Porque muitas vezes falta da pessoa ir perguntar. Sim. Também, ou por medo, achar que, eu por exemplo nem gosto do nome Pai de Santo, né? Mas
Tem gente que fala assim, não posso falar com meu pai de santo porque ele é nervoso. Não tem. Não, e assim, uma coisa que eu acho até absurda, porque assim, o nosso dirigente espiritual, que você gosta bastante, eu prefiro. Ele é quem conhece, os guias que trabalham com ele, conhece a energia do filho que está desenvolvendo Exato, ali. exato. Então assim, às vezes o filho vai procurar um curso, vai esclarecer uma dúvida com outro dirigente de uma outra casa que trabalha com uma doutrina totalmente diferente. Exato. E aí, o que acontece? Esse filho vai receber uma resposta, quando chegar no terreiro dele, ele vai começar a questionar o trabalho da casa dele, porque cada casa tem a sua doutrina. Tem a sua doutrina. A gente até ouve do pai Wilson, da nossa casa, da tenda de Umbanda Pai Oxalá e Caboclo Pena Preta, que a Umbanda, ela não tem uma Bíblia. Não é assim, não é algo que você vai seguir 100% daquela maneira, né? A gente pode não concordar com uma doutrina, mas Sim. quem somos nós para julgar, né? Tem que respeitar. A gente respeita. Então, assim, hoje, você vendo os filhos que desenvolvem aqui, qual que você percebe que é a maior dificuldade desses filhos? Então, hoje, a maior dificuldade, eu acredito que seja em quase todos os terreiros, eles, por muitas vezes no começo, na inicialização ali do desenvolvimento, eles pensam que são eles. Então, sente uma energia, sente aquela vibração, sente o arrepio, tem a vontade de fazer as coisas, mas bloqueia. Aí, e o diálogo é muito importante num caso como esse. Porque às vezes você vê perguntas dentro de grupo, de Facebook, enfim, WhatsApp. Você vê pergunta que seria fácil da pessoa, se ela tem um entendimento, mas como ela não tem, e aí às vezes aparece um oportunista que vem querer levar vantagem em cima de alguma coisa. Mas a maior dificuldade hoje é a falta de confiança, não é falta de fé. Fé é uma coisa, confiança é outra. Então, você tem a tua fé, ótimo, você faz suas firmezas, você faz as suas obrigações ali, seus banhos, tudo que o teu terreiro lhe pede, Sim. se você faz, então agora você precisa ter um pouco mais de confiança. Acreditar, né, nos dias. Acreditar mais. E aí você vai deslanchando. É uma evolução, não adianta você falar, não, em 3 meses eu... Gente, eu nasci, fui criado e não estou pronto ainda. Então, assim... Tá aprendendo, né? Eu vou morrer aprendendo, eu vou ser um eterno aprendiz. Então não adianta a gente, em sei lá, 3 meses, 1 ano, achar que não, agora eu, né? A gente vai aprender eternamente, é cada gira. Não adianta, eu sempre falei assim, ó, o melhor curso que existe de Umbanda é o seu terreiro, Pé no chão. naquele dia da sua gira. Esse é o melhor curso. Então, se você frequenta o terreiro, se você se dedica ao terreiro, pergunta para os dirigentes da sua casa, converse com eles, converse com os mais antigos. Isso é bom, o questionamento, não questionamento para ir contra, Sim, não é sim. isso, né? Mas o bate-papo, exatamente, isso te agrega conhecimento. Uma entidade foi, você está ali camboneando é uma lição, O meu fantástica. desenvolvimento foi assim. É lindo. A gente teve a oportunidade de ficar pelo menos 1h30, 2 horas conversando É lindo. antes de gravar, né? É lindo. Então, assim, a gente conversou bastante. Eu até falei pro Rodrigo, eu falei, o meu desenvolvimento foi assim. Eu ficava do lado do guia ali, né, como Melhor cambone, escola. e aí eu via o que o guia falava, às vezes, eu vou indicar essa erva por isso. Então, às vezes eu não estava passando aquilo naquele momento, Exato. mas quando eu passava, eu falava, pô, o caboclo indicou aquilo, então eu vou fazer esse banho. Então, assim, e é bem o que você falou, ia lá pro meio, girava você, soltava Exatamente. e Te gira, enfim. fica tonto E era assim, né? E hoje eu acho que é muito benéfico para quem está em desenvolvimento essa coisa de poder ter esse bate-papo que vocês Sim, têm aqui um dia antes do desenvolvimento, de tirar as dúvidas, porque às vezes você está recebendo uma intuição e algo que eu acho muito importante que eu aprendi também é perguntar o porquê. Sim. Então, assim, não sei se a sua casa é assim, na tenda de Umbanda, na Pai Oxalá e Caboclo Pena Preta, não tem gira de caboclo, é todo mundo de branco, marinheiro, todo mundo de branco. Mas se de repente vem uma intuição para você colocar algum elemento no seu congá, no seu ponto de força, por que eu preciso colocar aquilo? Não é simplesmente assim, veio no meu mental para eu pôr lá alguma coisa, vou pôr. Tudo bem, é bem bacana a gente escutar, mas a gente também questionar o porquê. Sim. Qual o fundamento de eu colocar uma vela ali? Exato. Exatamente isso que você estava falando. É o que eu até falo pra galera do desenvolvimento, né? Eu falei, então, o que é o legal? É você receber uma intuição e dela não faz uma regra, né? Então você recebeu essa intuição, guarda pra você, porque vai vir uma comprovação, até mesmo o nome da tua entidade. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Eu trabalho com o Cacique Pena Vermelha,
Vou dar um exemplo aqui, eu estou começando agora, iniciando, e me veio esse nome, Cacique Pena Vermelha. Ok, eu já não vou dar o nome, meu caboclo é o Cacique Pena Vermelha. Porque se um dia uma outra entidade der um outro nome, ou uma entidade, o pai da casa, enfim, falar qualquer coisa contrário, é um banho de água gelada. E você começa, eu acho bem legal isso que você falou, e eu até dou esse conselho que pra mim ajudou muito. Sim. Porque a gente tem que colocar o que me ajudou. Se alguém quiser seguir, Sim, às vezes o que fica à faz bem pra vontade, mim não faz bem pro é, outro, exato, né? exato. Eu sempre gostei de escrever. Então ótimo. veio o nome, Cacique Pena Vermelha, escrevo. Escreva. Por que assim é importante? E não falar logo de cara? Porque às vezes acontece isso que você falou. De repente você vai trabalhar numa outra energia de um outro orixá e vem um outro caboclo que não é esse que você costuma trabalhar. Sim. E aí você mesmo começa a se sabotar. Porque Exato. você fala assim, nossa, eu acho que lá eu mistifiquei, não era o guia, era eu que estava falando. Não, e pode acontecer. Às vezes a gente gosta de uma entidade X. Sim. Vou dar um exemplo aqui, o Zé Pilintra, né? Muita gente gosta do Zé Pilintra. Aliás, não tem quem não goste, mas né, a maioria, assim, o Zé Pilintra é famoso e popular. Então a pessoa vai desenvolver, quer receber um baiano, por exemplo, né? Eu acho que é o Zé Pilintra. Mas aquilo é um gosto seu, né? É um gosto seu. É o que eu costumo dizer. Veio informação, pode registrar, grava lá, deixa guardadinha. Vamos supor, eu recebo o nome, é o Cacique Pena Vermelha, legal. Aí um dia eu tô na rua, me vem uma pena vermelha que cai de qualquer passarinho e me mostra ali na frente. Veio a confirmação. Então a gente tem que estar atento aos nos sinais, nos detalhes, que é ali que vem as confirmações do que a gente precisa. E aí isso faz, lógico, a tua firmeza faz com que você entenda melhor os sinais. E isso vai te ajudar na confirmação da sua intuição. Entendi. Isso facilita bastante. Maravilha. Bom, galera, a gente vai encerrar a primeira parte do vídeo aqui. Tudo que é bom dura pouco, né? Verdade. A primeira parte, mas tem continuação. Eu vou encerrar essa primeira parte, já vou fazer o meu primeiro pedido, porque o Rodrigo, ele tem um canal, vou pedir novamente, acompanha aqui na descrição, se inscreve lá no canal dele, assiste os vídeos, dá o like, compartilha, divulga com os seus amigos. Ele tem um canal que ele traz muitos pontos que ele compõe, e eu vou pedir, a gente vai para a parte do toque, para ele fazer um ponto que eu me emocionei muito, que é de uma preta velha, e ele vai trazer pra gente esse ponto. Então eu vou pedir para vocês acompanharem, para vocês curtirem, comentarem, compartilharem, deixarem aqui nos comentários pedidos aí de pontos, porque eu tenho certeza que esse vai ser o primeiro vídeo e que a gente vai vir mais vezes aqui gravar. Muito bom. Aí eu até me comprometo a vir tocar com ele aqui, porque eu não sei agora tocar quero nada. ver. Agora promessa é dívida, eu vou cobrar. Não percam, galera, a parte 2. Axé. Axé, salve, salve. Saravá os pretos velhos, adorei as almas. Saravá, vovó Joana, saravá. Oi, saravá, vovó Joana. Vem com seu Guiné, vem tocando demanda. Oi, saravá, vovó Joana. Vem com seu Guiné, vem tocando demanda. Toca a demanda, vovó Joana.